Sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o programa de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV. Hoje, ainda no mês dos namorados, falaremos sobre um assunto muito interessante e necessário. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? E aí, você já sabe qual é? Fica com a gente! Também a gente vai ter o momento do Orama Home com uma proposta de um jantar a dois para encantar o seu amor. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E agora eu quero apresentar a vocês a nossa convidada muito especial, Beth Monteiro, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. Beth, muito bem-vinda de volta ao Família Mais. Tudo que bem? bom ter você aqui. E hoje você trouxe aqui, né? A encomenda. A encomenda, gente. Bem-vinda de volta. Amém, né? Obrigada. Que prazer ter você aqui de volta com a gente falando sobre um assunto tão relevante, tão necessário, né? E aí, existe diferença ou não, Beth? Existe muita diferença entre sexo e sexualidade. A maioria das pessoas não conhecem, confundem os temas. E isso traz muita dificuldade quando a gente vai falar de um tema que é tão importante, às vezes tão simples, que atravessa a nossa vida. E a falta de conhecimento nos leva à confusão. Que faz com que um tema que deveria ser bem mais explorado, a gente acabe se afastando, né? Tá, mas você vai falar um pouco mais sobre essa pergunta que eu te fiz mais pro final do programa, não é isso? Então, vamos esquentar o tema, vamos falar bastante sobre sexo de uma forma geral e a gente vai no final tirar essa dúvida. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? Então, você já sabe que existe diferença, mas a Beth vai explicar mais pro final do programa, né? O porquê essa diferença, né? O que é realmente sexo e o que é sexualidade. E quais são os pontos, como ela é caracterizada na nossa vida no dia a dia, né? Sexo é um tema que permeia a nossa vida de uma forma geral, né? Todos nós nascemos a partir de uma relação sexual. E ela vai acompanhar a nossa vida toda. Mas a falta de conhecimento e muitas das vezes a gente se afastar do tema traz muita confusão, né? Na medida que a gente se aproxima, que a gente conhece, as dificuldades caem por terra. E um tema que deveria ser mais comum, até, consequentemente, iria se tornar, né? Então tá bom, então vamos para a segunda pergunta, né, Beth? Quais são as principais dificuldades que envolvem o sexo no casamento? Quais são as principais dificuldades que envolvem o sexo, né, no casamento? Então, muitas pessoas me procuram como sexóloga, né, para resolver problemas pontuais na sexualidade. E aí, quando eu vou investigar a vida do casal de uma forma geral, eu vejo que o sexo, na verdade, é um detalhe de uma estrutura que já está ali de uma certa forma abalada. Por exemplo, existem 3 pontos principais que envolvem todo o relacionamento, que é a comunicação, o dinheiro e, por último, o sexo. Quando o casal se comunica bem, ele tem uma chance maior de ter uma vida sexual mais ajustada. Quando o casal consegue alinhar as suas finanças, os seus propósitos, os seus projetos, isso também vai reverberar na sexualidade. Então, assim, quando as pessoas se desesperam muito dentro da temática da sexualidade, né? Mas quando outros campos da vida da pessoa tá fluindo bem, o sexo ele também flui bem. Então, assim, às vezes as pessoas chegam com uma questão porque hoje a gente fala muito de sexo, da importância do sexo, como o sexo é bom e gera intimidade, e aí entra vários medos e vários fantasmas, mas às vezes o problema não é a sexualidade propriamente dita, é como o casal no dia a dia foi se afastando, foi perdendo a conexão, foi perdendo o amor, foi perdendo o interesse um pelo outro. E talvez isso tenha sido através da falta da comunicação ou através das finanças, não em si a questão só do ato sexual, é isso, né? As pessoas vão se perdendo na relação, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Antes de existir um casal, existiu ali 2 pessoas, existiu um homem e uma mulher. Depois, quando eu vou para a relação, como eu faço a manutenção disso, né? Eu costumo dizer que quando a gente namora,
mês dos namorados, né, a gente tem um dia específico, geralmente, que a gente se encontra. Verdade. E aí, nesse dia, a gente se prepara, Se a gente se produz. produz, a gente se cuida, a gente sabe que tá ali para o outro. Ah, E aí, na rotina do dia a dia, isso vai entrando, isso vai ficando esquecido, e aí eu me perco, perco a minha sexualidade, me perco em quem eu sou. Ali, quando entram os filhos, as contas e tudo mais um pouco, isso às vezes vai fazendo com que o encontro sexual, né, o ato sexual vai ficando ali em segundo plano. Então, assim, quais são os problemas que envolvem a sexualidade no casamento? Na verdade, para mim, assim, são outras áreas que não estão ajustadas, como a comunicação, como a questão do dinheiro, como a pessoa está com ela mesma, né? Porque o sexo, ele passa primeiro por mim. Como eu estou nessa relação? E aí isso vai interferir. Sem falar, né, que a gente escuta muita coisa equivocada em relação à sexualidade. Por exemplo, com certeza. tem uma frase, né, que eu sou totalmente contra, que a gente acaba falando muito, né? Quem nunca escutou aquela célebre frase que diz assim: ah, a mulher é um forno a lenha e o homem um micro-ondas, né? Isso é mito? Isso não é Então, verdade? para mim isso é um grande mito. Ou é um erro, Beth? Vamos desmistificar essa frase, porque eu já ouvi muito. Acho que até já reproduzi em algum momento para algum aluno ali de namorado, noivo do curso. Isso é um grande erro. Por quê? Por quê? Porque primeiro a gente tem que separar as coisas. É claro que a mulher, ela tem um tempo de resposta sexual diferente do homem. Para a mulher entrar no processo de excitação, ela demora um pouco mais que o Sim. homem. Só que ela não é um forno a lenha. E principalmente da forma como essa questão é colocada. Por exemplo, as pessoas falam assim: ah, o homem ele precisa começar a colocar a lenha ali na parte da manhã para à noite ele ter uma recompensa, né? Muita gente fala sobre isso. Alegrar durante o dia a mulher para ser alegrada à noite. E aí, né, como isso é reducionista? Por quê? Porque na minha relação, eu já preciso ter uma relação boa de uma forma geral todos os dias, não necessariamente no dia que o homem quer sexo. Então, assim, imagina, Érica, o Douglas, né? Troquei o nome aqui. O Douglas se aproximar de você naquele dia específico que ele quer alguma coisa. Você não é um objeto, nós não somos objetos. A relação, de uma forma geral, ela precisa ser boa. E aí, naturalmente, o desejo por intimidade, né, que é o que movimenta principalmente a mulher, o desejo de estar ali com o outro, que vai fazer com que o sexo aconteça. E não o contrário. Então, assim, a gente traz muitos mitos e muitas coisas erradas que envolvem a sexualidade e que, infelizmente, vai fazendo com que algo tão bom que Deus projetou vai se apagando. Já deu aí, né, para vocês verem, já esquentou um pouquinho, né, sobre esse assunto que é sexo e sexualidade, que eu penso que falta muito conhecimento, né? O sexo, na verdade, é a expressão da vida do casal. Não é o resultado final. Uma vida saudável, um casamento saudável, né, vai ter de fato uma relação sexual saudável. Exatamente. Por exemplo, quem quer estar próximo e se entregar para uma pessoa que, por exemplo, te trata bem no dia a dia. Sim. Ou para uma pessoa que te trata mal, que é grosseiro, e aí naquele dia específico, porque quer sexo, vai e te trata bem. Então é muito mais só relacionado ao ato, né, em si. É uma vida construída, uma vida dois, né, uma vida saudável, de fato. Como existe a leveza, o companheirismo, a comunicação no dia a dia do casal. E isso vai interferir na sexualidade daquele casal. E não a questão de que a mulher é um forno a lenha que precisa. E é muito engraçado que a gente, às vezes, fortalece algumas ideias equivocadas que, às vezes, nos leva para o pecado. Por exemplo, a própria questão da pornografia, né? É uma coisa que a gente invadiu a nossa sociedade de uma forma geral. E a gente tem trabalhado muito para mostrar, né, o que a pornografia vai trazer de ruim, na verdade, né? E aí, por exemplo, eu já escutei muitos homens falando: ah, mas eu vou me envolver com com a minha esposa sexualmente, mas ela demora tanto, tá tão sempre cansada, então às vezes é mais fácil assistir um filme pornográfico, ir para masturbação e acabar. Então, assim, como a gente às vezes reforça determinadas coisas extremamente equivocadas, né? Entendi. A relação sexual,
é muito mais um ato de encontro e amor, aonde eu quero me doar para o outro e Uhum, receber o carinho do outro. E isso, na verdade, reflete o dia a dia do casal. entendi. Então, as dificuldades do dia a dia que o casal vai enfrentando, que vai aproximar ou Ou não afastar, né. de um ato sexual prazeroso. Ok, Beth. E como que a gente lida de uma forma geral com o sexo, com o tema sexo, né? Porque olha, antes a gente se ouvia que era um tabu. Ah, é um tabu falar sobre sexo, falar de sexo aos filhos, aos adolescentes, falar de sexo dentro da igreja. Aí hoje, né, o mundo propaga o sexo. Não sei se é não da forma mais adequada Uhum. possível. E aí, diante disso, né, como que você acha que a gente lida, de forma geral, com a questão do sexo? É muito engraçado, né, que a gente tem a ideia de que o sexo não é uma coisa projetada por Deus, né? É, A gente traz muito essa ideia. Eh, Quando Deus cria o homem, ele projeta cada detalhe. E aí ele vai falando que foi bom, que foi bom, que foi bom. Então, uhum, quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele pensou em cada estrutura. Então, assim, primeiro, o sexo é algo bom. E a gente se afasta dele e entrega para quem não criou nada, né, que é o diabo. Então, assim, o quanto que a gente às vezes entrega para aquele que na verdade não criou nada e na minha concepção quer destruir cada vez mais o sim. que seria sexo dentro da perspectiva do que Deus projetou. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de reproduzir, que é o seguinte: "Você quer perceber o quanto algo é importante para Deus? Preste atenção no quanto o diabo quer, né, distorcer aquilo. E não existe nada mais bombardeado no nosso dia a dia, na nossa sociedade de uma forma geral, que a questão do sexo e da sexualidade. Então, assim, primeiro, o sexo é uma coisa projetada por Deus. Ou Então a seja, é gente algo bom, é né? algo Se foi bom, criado por Deus, é algo bom. é algo bom, foi algo criado por Deus. Então, assim, é a questão do tabu, né? Foi tabu para quem? Em que momento? Por exemplo, na história do Rio de Janeiro, circulava o Rio Nu, que era um jornal onde existia catálogos de prostitutas que vinham de fora, e isso circulava entre os homens. Então, assim, era tabu para quem? Para as mulheres, tinha Sim. a questão do Jornal das Moças, que circulou durante muito tempo, que falava, por exemplo, que a mulher não podia expressar o seu desejo sexual, porque o homem poderia achar determinadas coisas sobre ela. Então, assim, foi tabu para quem e aonde, né? Para o homem, a gente tem uma questão aí de ser muito liberado, para a mulher não poderia, porque aquela frase, né? Senão ela não seria mulher para casar, se expressasse algum Aham. desejo pelo marido. Então, assim, primeiro, foi tabu para quem? Porque a sexualidade sempre teve muito presente aqui, de uma forma geral, né? E aí, hoje é muito interessante a gente observar que parece que a sexualidade tomou todos os lugares. A gente não consegue assistir um filme sem ter ali uma cena de sexo. E às vezes uma cena totalmente fora do contexto, né? Totalmente. Por exemplo, a gente está assistindo um determinado filme e aí, assim, falando sobre, não sei, sobre maçãs, e aí aparece uma cena de sexo ali, totalmente A fora gente vê da muito, e a proposta. gente vê muito isso nos comerciais. Tem um comercial de perfume, daqui a pouco tem uma cena ali mais exuberante, mais Uhum. chamativa. Realmente, é algo que está latente aí, né, Beth? E aí, para mim, Érica, a minha grande questão é, assim, em relação a esse tema, né, como a gente trata, né? Às vezes a gente vai para 2 extremos. O extremo da chacota e da zoação e da brincadeira, e no outro extremo da pornografia, da erotização, da supererotização, e a gente não encontra, às vezes, um caminho saudável. Qual seria o caminho saudável? O caminho saudável é, primeiro, entendendo que a sexualidade é um plano e um projeto de Deus para o casamento, para a família, e, enfim. E a partir daí lidar com isso de uma forma assertiva, sem os extremos. Mas infelizmente é algo que está aí de uma forma muito forte, impactando todos os Sim. jovens, E de enfim. uma forma bem deturpada, né?
Jovens, adultos, crianças, todo mundo, né, porque, acho que toda criança tem acesso a um telefone, e aí muitas das vezes os pais não conseguem controlar tudo o que a criança está É. vendo. Às vezes o pai até acredita que é uma programação mais infantil, ingênua, e não é. E aí tem uma fala, uma coisa ali que desperta uma curiosidade. E aí você também tem a questão porque a gente foca muito no jovem, né, que nem sempre é a grande questão. E aí tem um adulto que já está ali frustrado com uma vida, e hoje a gente tem uma perspectiva muito de que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa experimentar e que a gente precisa ir. E às vezes a gente não caminha dentro de uma perspectiva assertiva da sexualidade. Beth, quando que de fato os pais devem falar sobre sexo aos filhos? Isso é um desafio, né? É um desafio. E aí tem 2 questões. A primeira que eu falo que os pais começam a falar sobre sexo e sobre sexualidade quando recebem um bebê na maternidade. Por Ah, quê? Porque o bebê, ele vai estar ali, né, se desenvolvendo e percebendo como o pai e a mãe estão se relacionando. E aí, de uma certa forma, ele já está o quê? Captando mensagens, às vezes de uma forma não verbal, e introduzindo isso na vida, na personalidade dele. Então, assim, a gente fala sobre sexualidade desde sempre para criança. nossa, mas acho que os pais não têm essa noção, não. Sempre. A forma que o pai e a mãe são carinhosos um com o outro, o beijo, o toque, a forma de falar, tudo Sim. isso a criança vai observando. Teve uma cena muito interessante no meu casamento, que uma vez o Pablo estava brincando comigo e aí ele me segurou. E aí o Caleb viu e ele não entendeu, porque ele nunca tinha visto o pai dele me segurar daquela forma. E era Aham. uma brincadeira, eu queria pegar alguma coisa, não lembro exatamente. Ele virou pra gente e gritou. Eles tinham o quê? 2 aninhos. "Papai, solta a mamãe, não faz isso!" E aí a gente ficou chocado com a reação dele, Aham, porque ele aham. não tinha percebido que era uma brincadeira. Hum. Então, assim, ele nunca viu a gente, na verdade, daquela forma, se relacionando daquela forma, né. Então ele achou muito estranho e ele reagiu. Então, assim, a criança já está observando, captando tudo que os pais fazem. Então, assim, de uma forma geral, e eu falo mesmo isso para chocar, porque, eu choco e os pais passam a refletir sobre. Desde sempre a gente está ensinando sobre sexualidade para os filhos. Por exemplo, como é que fica, né, a sexualidade de uma criança, de um adolescente que nunca viu os pais se tocarem minimamente, segurando a mão, um beijo, um abraço, um carinho, assistir uma televisão juntos, coisas básicas de carinho do dia a dia. Sim. Então, assim, desde sempre a gente está comunicando. E é preciso comunicar mesmo, né? É preciso comunicar. A gente comunica muito mais de uma forma não verbal, né? Uhum. Porque essa história de, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não Ah, existe. não A existe, gente né? vai captando, na verdade, o Ainda mais comportamento do criança, né? outro. É. Vai Totalmente. reproduzindo tudo que ela vê ali dentro de casa, né? Exatamente. E aí, né, vai ter momentos que a criança vai perguntar diretamente algum tema sobre E aí, sexo. Beth? E aí a gente precisa fazer uma outra questão anterior. Como o adulto, como o pai e a mãe lida com a própria sexualidade? Porque Ah, se o pai e a mãe têm dificuldade com a sexualidade deles, como é que ele vai passar isso para a como é criança? que vai ensinar Ensinar, ou responder ali aquela dúvida da responder, criança? expressar. Se eu tenho dificuldades e travas na minha própria sexualidade, como é que eu vou educar sexualmente o outro? Sim. Então, assim, primeiro, a gente sempre expressa a sexualidade, sempre está ensinando para os nossos filhos. Segundo, quando eles vêm com perguntas mais diretas, primeiro, como é que está a nossa própria sexualidade? Porque se eu estou vivendo uma forma disfuncional, a minha sexualidade que eu vou passar para o meu filho. Então, assim, a gente precisa se visitar sempre em relação à nossa sexualidade e falar para a criança o que ela precisa escutar. Porque, por exemplo, Hum. às vezes a criança vem com uma pergunta e a gente se apavora, né. E agora, o que que eu O que que eu respondo, né? respondo? Tem um comercial muito engraçado
que tem uma menina sentada em uma mesa, né? E aí ela fala assim, deve ter uns 8, 9 anos, pergunta pra mãe, mãe, o que que é virgem? Aí a mãe começa a passar mal, ela fica nervosa, sem saber o que falar. E aí a mãe começa a dar várias explicações elaboradas, tentando ser técnica e ao mesmo tempo alcançar a filha, né? E aí faz toda uma explicação passando mal. E aí, no final, a filha pergunta para a mãe, tá, mãe, o que que é extra virgem? É isso, né? Porque, na verdade, a menina leu no azeite. Sim, sim. E ela toda ali, né? Pensando que era uma outra questão. Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Às vezes a gente precisa perguntar assim, filho, onde é que você viu isso? Filho, o que que é isso? O que que você sabe sobre isso? Pode devolver a pergunta para a criança. Devolver a pergunta. Né? E na medida que a criança respondeu o que você devolveu, você vai conseguir avaliar aonde está o entendimento dela. Porque a criança pode vir com uma pergunta e não ser nada daquilo. Ser uma outra coisa. E aí a gente vai apresentando um conteúdo que ela não está nem esperando. Então, assim, devolver essa pergunta e acalmar o nosso coração é extremamente importante. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? A gente precisa ser verdadeiro com a criança. O máximo possível. Por quê? Porque a criança, ela tá ali aprendendo, descobrindo o mundo. Se ela percebe que você não tem consistência ou mente em relação a algum tempo, ou tá escondendo, ela já te coloca em um lugar assim, não posso perguntar à minha mãe porque ela não vai me dizer a verdade. Então ela vai procurar em outro lugar. Olha, e muitas das vezes é um lugar que não é confiável e assertivo como a gente gostaria. Então, assim, se ela já vem com a dúvida, é porque essa questão já apareceu em algum lugar. Então, assim, a gente falar de uma forma verdadeira e assertiva, claro que preservando a criança, vai ser extremamente saudável. Às vezes a gente tem muito uma ideia equivocada, que é o seguinte, eu não falar sobre sexo, eu vou estar poupando o meu filho. E isso é extremamente errado, primeiro, porque como a gente já falou aqui, sexo está em todo lugar. Sim, e de uma forma não tão adequada quanto o filho poderia aprender ali junto com o do seu pai e da sua mãe, né? Exatamente. Então, assim, não tem como esconder. E aí a gente ainda tem a ideia equivocada de que se eu falo sobre sexo, eu vou incentivar. Como Pelo a gente contrário. ouve, né? Quando eu falo sobre sexo com meu filho, eu estou minimizando a curiosidade dele. Sim. E aí eu trato o sexo de uma forma mais realista. Então isso vai expulsar algumas dúvidas, algumas curiosidades, alguns preconceitos que ele teria e de repente seria atendido por uma pessoa que está ali de uma forma muito ruim, muito equivocada, às vezes até mesmo como um abusador que vai apresentar a sexualidade de uma forma extremamente equivocada. Então, assim, fechando a pergunta, né? A gente comunica sobre sexo o tempo todo, sobre sexualidade para os nossos filhos e para quem está ao nosso redor. E a gente precisa, para falar com a criança, entender como é a questão da sexualidade para gente. Entendi. Depois, checar com a criança o que de fato ela está dizendo e, na medida do possível, ser o mais verdadeiro. Porque assim ele vai estabelecer um vínculo de confiança com a gente. Sim, e te perguntar mais dúvidas que ele tem, ele saber que pode perguntar para o pai ou para a mãe. Sabe para quem recorrer. Sabe para quem recorrer. E isso dentro da sexualidade e da vida, né? Sim. Você saber para quem você pode recorrer. E às vezes a gente não precisa saber tudo, né? É verdade. A gente tem uma ideia muito ruim de que assim, eu preciso ter a resposta. E às vezes não. Você pode falar pro seu filho assim. Eu tive um professor que ele falava o seguinte. Alguém perguntava assim, posso fazer uma pergunta? Ele falava assim, posso, se eu souber responder? Então, assim, isso coloca a pessoa em um lugar de igualdade. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas. A gente pode parar e pesquisar e devolver para a criança ou até mesmo pesquisar com ela. Então, assim, isso é fundamental e a gente precisa, na verdade, tratar esse tema com mais naturalidade. Beth, essa pergunta eu e todo mundo está em casa assistindo a gente, né? Quer saber a resposta de uma sexóloga, alguém que realmente entende ali. Qual é a frequência ideal para se fazer sexo? Nossa, essa é uma grande questão. Uma questão que todo mundo assim quer saber, né? Qual é a chega muito isso? Perguntas direto, qual a frequência ideal? E aí tem pessoas até que falam, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana.
todo Todo dia. dia, de 8 a 8 horas. Nossa, uma série Nossa, de questões, né? Então, assim, qual é a frequência? Eu costumo dizer que não existe uma frequência ideal. Existe uma frequência do casal, aonde os dois vão estar satisfeitos. É como se o casal encontrasse um ponto de equilíbrio para ter uma vida sexual. Por exemplo, existem pessoas que vão ter uma necessidade maior 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todo dia, não sei. Vai ter aquele casal que vai ter uma necessidade a cada 15 dias, uma vez por mês, não sei. Na verdade, o casal precisa se ajustar dentro da realidade deles e o quanto eles vão estar satisfeitos. Que esse é o grande desafio, né? Ajustar ali a frequência de cada um. Porque isso vai ser a frequência ideal do casal. Eu não posso colocar a minha frequência como ideal ou a frequência de uma outra pessoa como ideal. O casal está satisfeito? De fato, o casal está bem com aquilo? Ok. Então não existe um problema. Porque às vezes, né, a pessoa escuta assim... Trouxe um alívio para quem tá em casa, ufa! Porque às vezes, ou não, né? Porque às vezes as pessoas escutam, a frequência ideal é 3 vezes na semana. Mas como é a realidade do casal? Como é o dia a dia, a questão biológica mesmo? E aí, um casal, às vezes, que não tem um problema, isso é criado neles, né? Porque assim, nossa, a sexóloga falou porque a frequência ideal é 3 vezes na semana. Então, e a assim, gente não faz. A gente tá errado, tem algum problema no nosso relacionamento. E às vezes não, é a frequência ideal daquele casal. E esse espaçamento? Se tiver um espaçamento assim de, sei lá, 7 dias, sem ter relação sexual, isso não pode trazer algum prejuízo para o casal? Então, a gente precisa lidar com a verdade e com a sinceridade. Por quê? Porque quando o casal me apresenta uma situação, se for verdadeira e legítima, ok. De repente, aquele casal fala assim, olha, a gente tem necessidade a cada 7 dias. E a frequência do casal. Tá. Então tá tudo bem. Eu falei 7 porque, né, veio na minha mente. 7, 15, não sei. O casal tá bem com aquilo? Ok. Entendi. E aí, assim, o casal que tem a necessidade de ter relação todos os dias é a frequência do casal e ok. Tá pecando para menos ou pecando para mais? Não existe. O casal está em acordo? Sim. Então flui. Então o casal tem que estar em harmonia, em equilíbrio e de comum acordo, né? Exatamente. Como você falou, os dois têm que estar satisfeitos dentro desse relacionamento, ali do casamento, para estar saciado. Exatamente. Então, assim, a frequência ideal é a frequência do casal. Ponto. Ok, tá aí, respondido. Beth, antes da gente entrar para a próxima pergunta, eu quero te convidar a assistir junto comigo, com você que está em casa, o nosso momento do Orama Home. Preparamos hoje uma mesa de jantar a 2 que remete o Dia dos Namorados. Hoje a gente trouxe essa proposta desse porta-guardanapo na cor Bordeaux, no formato coração, para você montar a sua mesa com quem você ama. Trouxemos também esses 2 porta-velas, olha que lindo, gente, na cor dourado, para você colocar nessa produção de jantar com seu amado. Trouxemos também taças, talheres, tudo dourado e esse jogo americano lindíssimo para você presentear e jantar com quem você ama. Do Orama Home, tudo para você e para sua casa.
De volta com Beth Monteiro, sexóloga, psicóloga e terapeuta de casal, falando sobre sexualidade e sexo. Beth, antes da gente trazer aí a resposta, né, para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse o que faz as pessoas buscarem sexo fora do casamento. O que faz as pessoas procurarem sexo fora do casamento é a idealização. A gente casa, as pessoas casam imaginando muitas coisas sobre o sexo. E muitas das vezes achando que o casamento vai ser basicamente sexo. E aí não é. E aí as pessoas nesse processo de idealização, quando vão para a realidade, se frustram com muitas coisas. Porque o casamento, na verdade, é o dia a dia de acordo, de amor, de cuidado, de doação e não de satisfação própria. Então, assim, a dificuldade que as pessoas têm em resolver questões do dia a dia, entrar em acordo, se comunicar, ajustar, vai levando individualmente as pessoas para um lugar de frustração. Sim. E aí elas começam a imaginar e a projetar como se o sexo fora do casamento fosse melhor. Ou seja, é na cabeça, não é na questão do órgão sexual. Não, não é. Não é. Até porque o nosso primeiro órgão sexual, a sexualidade começa na nossa cabeça, na nossa idealização, Sim. na nossa fantasia. E aí, a partir do que a gente projeta, a gente vai pro ato sexual, né? Então, assim, o que leva as pessoas a procurarem relacionamentos sexuais fora do casamento, né? Muitas das vezes é a dificuldade de lidar com as questões do dia a dia e a ideia equivocada de que o sexo fora vai ser melhor. Ok. Beth, vamos então responder aí? Qual a diferença entre sexo e sexualidade? Então, né? Essa é a grande questão, Não assim, é? as pessoas não sabem muito bem diferenciar uma coisa da outra. A sexualidade é uma questão incrível e extremamente ampla. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de identidade, a gente fala da forma que a gente se expressa na vida, no mundo, nas relações, comigo mesmo. Então, assim, a sexualidade está muito mais atrelada a uma questão de identidade. Quem eu sou e como eu estou me expressando aqui. Isso é sexualidade. E a gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, como eu me visto, como eu bebo água, como eu me alimento, como eu cuido do meu corpo, como eu lido com as pessoas que estão ao meu redor. Isso, na verdade, é sexualidade. E quando eu entendo quem eu sou, eu vou atuar no mundo a partir daí. Então, assim, a sexualidade é algo extremamente amplo que perpassa a nossa vida de uma forma geral. O sexo entra ali na questão biológica, macho e fêmea, Sim. e no ato sexual, que é a união, né, de duas pessoas. Essa é a grande diferença. Então, existe muita diferença, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como eu vou falar sobre sexualidade com meu filho, às vezes pequeno, adolescente. Você começa a falar de sexualidade falando de identidade. Porque na medida que ele sabe quem ele é, ele vai entender qual o propósito dele, como ele vai se relacionar com esse mundo, com as coisas que chegam até ele. Então, assim, a grande diferença, né, e a gente precisa fazer de fato essa separação porque a gente acha que é a mesma coisa. E não é. Não é. Porque antes de falar sobre sexo, eu preciso dar uma identidade, Sim. falar sobre identidade, Sim. falar sobre quem a pessoa é e sobre quem nós somos. E aí, o tema do sexo vai entrar em um outro momento, não no momento inicial. E a gente precisa ter isso muito claro. Bem, já que foi resolvido, né, ou esclarecido agora essa questão do sexo e da sexualidade, eu queria que você dissesse pra gente, Beth, como que a gente pode impactar o mundo através da nossa sexualidade, já que a gente compreende que sexualidade está muito ligado à identidade. Como? Que de forma? Quais são as formas da gente impactar ali o mundo? A principal forma que nós estamos impactando o mundo é, na verdade, quando nós entendemos quem nós somos e de quem nós somos filhos. E aí, quando eu entendo quem é o meu pai, quem me criou, quem criou o meu corpo, quem criou o outro, quando eu entendo que eu sou uma filha amada, isso faz com que, primeiro, a minha relação comigo mesmo, com Deus e com o outro seja diferente. Se eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Cristo e essa é a minha identidade, eu entendo que o outro também é, como eu vou me expressar na minha relação? Então, assim, na medida que eu descubro a minha identidade,
a minha identidade vai ser revelada através da minha sexualidade, da minha expressão na vida. Isso é incrível. Por quê? Porque a gente vive em um mundo onde o respeito é uma coisa que tem faltado, a empatia, Sim. o companheirismo. Então, assim, na verdade, a gente está vivendo um mundo onde eu preciso ser satisfeito e o outro não importa. Muitas das vezes o outro é só um objeto que vai satisfazer a minha necessidade. E eu não entendo que o outro é o meu irmão, meu semelhante, que também é a imagem de Deus. Então, eu vou influenciar o mundo através da sexualidade quando eu entendo de uma forma muito forte quem eu sou. E isso, Érica, vai permear em tudo que eu faço. Por exemplo, em um adolescente, se ele tem a identidade dele, a sexualidade dele, de uma forma muito clara, onde ele sabe quem ele é, isso vai direcionar as escolhas dele e as ações dele. Um casal de namorado também. Quem eu sou? Como eu estou me relacionando com as Sim. pessoas? No casamento, quando alguém casa e sabe, antes da relação, porque antes da relação existir, né, antes do sexo existir ali entre o casal, existem duas pessoas. Sim. Quem cada um ali é, né, na verdade. Uhum. Então, assim, esse casal sabe individualmente a identidade que tem. E aí isso, Érica, vai influenciar todas as nossas escolhas. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que está de acordo com a minha identidade, o que está de acordo com a minha vida. Nós precisamos continuar a influenciar a todos de uma forma geral, né? Quando eu entendo que a minha sexualidade passa primeiro pela minha identidade, e é a minha identidade que vai impactar o mundo. E assim, a gente precisa trazer esse conhecimento e essa conscientização. Porque eu falo de sexualidade e eu falo de identidade. E a minha identidade é a identidade de quem? A minha identidade é a identidade de Cristo. E a cultura que eu quero viver é a cultura do reino. Então, assim, isso passa pela sexualidade de uma forma muito, muito bonita até, né? Sim, muito bonita e muito esclarecedora, né? As pessoas Uhum. conseguem ver realmente não só a sexualidade em si, mas a identidade do que nós somos, né? De quem nós somos. Sim, a gente fala de sexualidade de uma forma muito restrita, imaginando que sexualidade é o sexo e a relação sexual. E não é. A sexualidade é quem eu sou de uma forma integral, de uma forma ampla. E isso é sexualidade. Isso está em tudo. Interessante, Beth, você falar que essa questão da sexualidade está atrelado, né, à identidade num Sim, todo, né? sim. Não é o outro que completa, né, a mulher, nem vice-versa, não é a mulher que completa o homem, porque a gente ainda ouve isso. Eu vou me sentir completa quando eu tiver um casamento, quando eu tiver uma vida sexual ativa. E você está trazendo completamente diferente, né? Eu preciso estar completa em Deus. A partir daí eu tenho condições de me relacionar com o outro. É. Deus visitava Adão todos os dias antes de ter Eva, né? Então, assim, E ele estava super bem lá no paraíso, sozinho, amarradão. Eu tô rindo porque eu lembro do Douglas falar isso. Adão não precisava da Eva, né? Uhum. Mas Deus quis fazer. Ele falou, na verdade, não é bom que o homem esteja só, né? Sim. Mas antes eu preciso existir enquanto pessoa, tendo a certeza da minha identidade. Porque quando eu tenho a certeza da minha identidade, não é qualquer evento que vai me levar. Sim. Não é qualquer ideia que vai me atrair. Não, eu sei exatamente quem eu sou. Isso é lindo, é impactante, é forte, é de Deus, né? Porque, na verdade, o tempo todo Deus quer revelar a nossa real identidade. Verdade. E aí, a partir daí, a gente tem condições de expressar a nossa sexualidade. Beth, pra gente finalizar, né? Eu sei que esse programa tá chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse uma palavra aos casais que estão assistindo a gente, né? Os casais casados e não têm uma vida sexual saudável. O que você diria a eles? Tem uma brincadeira que eu vira e mexe faço encontro de casais, que é o seguinte, a Bíblia fala, né, pra gente se separar do ato sexual antes do casamento, mas que depois do casamento o ato sexual seja uma prática, né? Sim. Porque é bíblico, né? Que a gente não deve se afastar sexualmente um do outro, a não ser por ambos consentimento por um período curto. Isso aí. Então, assim, eu sei que nós falamos de frequência sexual. E a frequência sexual está relacionada à satisfação do casal. O casal está bem, ok.
Mas se não for dentro de uma perspectiva de satisfação ali dos dois, procurem ajuda na área da sexualidade. Vão ler livro, participem de encontros, Sim. porque assim, a sexualidade, na verdade, é onde o sexo, né, quando, na verdade, o casal se torna um. E é lindo. E a gente poderia falar muita coisa aqui dentro da Sim, neurociência, com certeza. porque quando tem um ato sexual, ali vários hormônios são liberados, hormônios de intimidade, são trocados. Né? Vários hormônios que, na verdade, fortalecem o vínculo. Então, assim, o sexo é uma bênção. E a gente precisa, às vezes, desmistificar essa ideia de que não é. O sexo, na verdade, foi projetado. E cada detalhe do nosso corpo foi projetado para a gente viver o melhor que Deus sonhou. Amém. Amém. Sexo foi criado por Deus e é um presente para você, casal casado. Beth, muito obrigada por estar aqui. Acho que a próxima vez que você voltar já vai estar com essa linda menina nos braços, é isso? Sim. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua nova herança que em breve vai chegar e sua família. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada, Érica, também por estar aqui. Eu amo estar aqui no Família Mais, fortalecendo, né, e levando conhecimento para tanta gente. Eu sei que você foi abençoado através desse programa, que você aprendeu sobre sexo e sexualidade, então você pode compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas também recebam essas informações. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, a gente tem um encontro. Um beijo e até a próxima sexta-feira.